Uma palavra pouco conhecida do Senhor Jesus. E eu me pergunto por quê? Por que você não ouve estas palavras do Senhor Jesus recitada muitas vezes por aí? Como você ouve outras como eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e etc. Como esta aqui, talvez você nunca ouviu. E talvez se perguntasse se Jesus de fato disse essas palavras, mas está lá. João capítulo 6 e versículo 43. Jesus disse aos judeus: não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Há um fato muito curioso sobre este episódio aqui. Jesus estava pregando na sinagoga, falando na sinagoga. E estavam ali muitos de seus discípulos e também muitos dos judeus. Diz o versículo, alguns versículos antes, o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus explicava aos judeus que se apegavam ao fato de que lá no deserto, na época de Moisés, conduzindo o povo à terra prometida, Deus lhes enviou o pão dos céus, o conhecido maná. Então, é uma das grandes realizações, um dos grandes milagres feitos da história judaica, né? Assim como o Êxodo, o cruzar do Mar Vermelho, também o pão que Deus alimentava o povo dele no deserto todas as manhãs. E Jesus, então, neste discurso, estava falando: olha, se vocês se maravilharam com aquele pão que o povo lá no deserto comeu e morreu, eu digo a vocês, eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim, esse sim terá vida de verdade e nunca irá morrer. Aquilo foi chocante para os judeus e por isso eles estavam murmurando entre eles sobre Jesus. Sabe o que é murmurar, né? Você sabe o que é o murmurar. Infelizmente, todos nós sabemos isso. Porque o ser humano tem esse mau hábito, o mau hábito da murmuração. A murmuração, quando eu ouço falar murmurar, murmuração, logo vem aquela imagem de alguém falando assim, né, pelos cantos, aos ouvidos de alguém que se presta a isso. Ah, olha só, olha o que ele falou, olha o que aconteceu. Ah, também pudera e tal. Olha quem ele pensa que é e tal. Ah, não aguento mais isso. Ah, que isso, que aquilo. Reclamações e críticas afiadas. É isso que murmuração basicamente significa. E é o que os judeus estavam falando, murmurando entre si, criticando Jesus, certamente, né? Aqui não cita o que eles estavam falando, mas nós entendemos pelo contexto que eles estavam murmurando, criticando Jesus. Provavelmente dizendo algo do tipo: quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é maior que Moisés? Que trouxe pão dos céus para nós? Então, murmurando, falando de Jesus. E Jesus, então, sabendo do que estava acontecendo, logo os repreendeu e disse: não murmureis entre vós. Esse mandamento, porque veja que é uma ordem, né? Isso não é um conselho. É um mandamento. Não murmureis entre vós. Quer dizer, não murmurem. Por que Jesus falou isso? Porque murmuração, preste muita atenção, eu repito, todo ser humano é culpado disso. Todos nós, em algum momento da vida, já murmuramos. E somos tentados a murmurar. Então, preste muita atenção, eu falo com você e falo comigo também. Murmuração é receita para você tropeçar. Murmuração é um caminho pelo qual você não quer ir, porque o fim dele é destruição, o fim dele é fracasso. Você não pode chegar a nenhum lugar bom por meio da murmuração. E é curioso que Jesus falou isso nesse contexto do pão dos céus, do pão que caiu lá no deserto também, para o povo judeu, porque a razão que aquele povo que saiu do Egito, tirado pela mão forte de Deus através de Moisés,
e saiu pelo deserto rumo à terra prometida, nós sabemos que eles não entraram na terra prometida. Por quê? Exatamente por causa da murmuração. Chegou um momento que aquele povo murmurava tanto que Deus falou para Moisés assim: olha, Moisés, faz o seguinte, sai do meio dessas pessoas que eu vou devorá-las agora, eu vou destruí-las agora. Esse povo não merece entrar na terra que eu preparei para eles. E Moisés intercedeu pelo povo, e Deus ainda poupou aquele povo por um tempo, até que todos aqueles murmuradores morreram no deserto, e somente os seus filhos, sobre os quais eles murmuraram, não é? Porque a murmuração deles foi exatamente isso. Olha só, olha o que Moisés fez conosco, olha o que nos aconteceu. Nós tiramos os nossos filhos lá do Egito, da escravidão, pensando que iríamos ter uma vida melhor, uma vida livre, e agora vamos entrar nessa terra cheia de inimigos. Esses inimigos vão devorar os nossos filhos, vão matar os nossos filhos. Eles começaram a reclamar de Moisés, porque quando Moisés enviou espias à terra prometida, a notícia que voltou foi que a terra já estava habitada por homens fortes. Então o povo desmaiou, o povo desacreditou de Deus. Duvidou que Deus teria força para fazê-los entrar na terra prometida. Então o povo começou a murmurar. E por causa daquela murmuração, por causa da murmuração, que Deus também chamou de provocação, Deus determinou: esse povo não vai entrar, não vai ver a terra, só os filhos deles. E ninguém que saiu do Egito, dos adultos que saíram do Egito, entrou na terra prometida, salvo Josué e Calebe. Então veja o perigo da murmuração. Ninguém que entra pelo caminho da murmuração vai acabar bem. Vai acabar perecendo no deserto. E há muitas pessoas que, quando estão no deserto, elas começam a murmurar. Ah, estou passando por um deserto. Olha, um deserto que eu estou passando. Olha, eu não sei quando esse deserto vai acabar. A pessoa começa a falar, né? Ela tem consciência que ela está passando por um momento difícil, de injustiça, de prova, de dificuldade. Ela tem consciência. Mas, ao invés de abraçar para si esse momento e aprender, entender que Deus só leva para o deserto quem Ele quer ensinar, quem Ele quer preparar para coisa grande, não, a pessoa fica murmurando o deserto. Olha só, olha o que me aconteceu. Não sei quando isso vai acabar. E aí começam as murmurações. Então Jesus repreendeu os judeus, falando: não murmureis entre vós. Você, eu, todos nós temos que ter cuidado, porque murmuração é uma característica humana. E é muito fácil os murmuradores se ajuntar. Murmurador tem dom de achar outro murmurador. O murmurador, parece que eles se acham, eles se encontram. Eles vão se encontrando. Às vezes são desconhecidos, mas vão se juntando porque eles têm algo em comum: a murmuração, a insatisfação. Então eles têm que reclamar, foram afetados coletivamente por um problema, então eles começam a reclamar. Redes sociais hoje é um poço de murmurações. Quantas pessoas vão para as redes sociais para murmurar? É mulher murmurando sobre os homens, homens murmurando sobre mulheres, as pessoas murmurando sobre o governo, murmurando sobre isso, murmurando sobre aquilo, sobre tudo. Murmura sobre o clima, sobre o sol, sobre a chuva, sobre tudo. Murmurações nas redes sociais. Quantas pessoas estão em um grupinho de murmuradores? Pode ser dos moradores do prédio, pode ser dos amigos da escola, pode ser dos colegas de trabalho, pode ser da família, o que for. Mas lá no grupinho de WhatsApp sempre vai ter um murmurador. Sempre vai ter alguém lá murmurando. E se eu fosse você, eu sairia desse grupo. Não importa quem. Não importa quem está lá. Eu sairia desse grupo. Ou tiraria o murmurador. Das duas, uma. Ou eu ia sair, ou o murmurador, se eu tivesse poder para tirá-lo, eu iria tirá-lo. Porque eu não vou ficar no meio de murmurador. Porque a murmuração, ela contagia. Olha só, voltando ao capítulo 6, como eu disse, um episódio curioso aconteceu nesse capítulo. Olha como a murmuração é contagiosa. No versículo 43, como eu disse, Jesus repreendeu os judeus lá dentro da sinagoga,
dizendo: não murmureis entre vós. Muito bem. Conversa continuou, debate continuou. E o que aconteceu? Quando você chega lá no final, né, no final do capítulo, quando os discípulos estavam ali também, o que aconteceu? Está dizendo lá no final que os discípulos, alguns discípulos, também começaram a murmurar. Sim, começaram a murmurar. Lá no final e dizendo: nós vamos embora. Diz lá o texto, a partir do versículo 61, ou 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Quer dizer, a murmuração dos judeus passou para os discípulos. E os discípulos começaram a murmurar. E alguns deles foram embora. Foram embora. Porque duvidaram de Jesus. Não disse que murmuração nunca acaba bem? Então, cuidado. Cuidado se você se junta, se você dá ouvido a murmuradores. Cuidado quando você murmura. Você está amaldiçoando a sua própria vida e quem está te ouvindo. Porque o murmurador nunca murmura sozinho. Ele quer plateia, ele quer audiência. Então, cuidado com isso. Se você não quer destruir a sua vida, se você não quer perder a sua fé, não se misture com murmuradores e tampouco murmure. Não permita que a sua boca te leve à destruição. Não murmureis entre vós, disse o Senhor Jesus. Guarde essas palavras, marque lá na sua Bíblia, para que você lembre que Jesus deu esse mandamento tão pouco conhecido, mas tão relevante e importante para a nossa vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.